Olá, galerinha! Eu sou Nilrose Aparecida, da Unidas na Arte, e vamos fazer hoje uma peça bem fofa, bem legal, que eu pensei bastante em trazer para vocês, que faz muito sucesso aqui no ateliê. É campeã de vendas aqui, né, no nosso cantinho. E ele é um pote de vidro reciclado, vidro de azeitona, um vidro de palmito, né, um vidro da sua preferência. E aqui eu vou demonstrar como eu faço sombreamento. Vamos usar carimbos, a técnica de enrolar o cabelinho, pintura de olhinhos, e vamos usar os modeladores da Meg Arts, né, que é a minha nova parceria, e vocês vão adorar usar. Vou mostrar a vocês quais são os modeladores que eu usei para fazer essa peça. Kit Fofolete, tamanho G, né? Vamos fazer o rostinho. Este é a parte da frente. Aqui, parte de trás. E os bracinhos, big bracinho fofinhos. Bora lá? Vou ensiná-los a modelar a cabecinha, tá bom? Peguei um pedaço de EVA, 2 milímetros, tá? O ferro bem quente, ele tem que estar bem aquecido. Vamos esquentar esse EVA. E vamos fazer a modelagem do rostinho. E essa modelagem a gente faz em todas as peças. A parte de trás, a cabecinha. Se tiver algum outro modelador, né, abelhinha, florzinha, lá na lojinha tem muitos modelos a serem adquiridos, são lindos. E aí vai do gosto da artesã, né? Então vamos lá. Estou esquentando, tá? Bem quentinho. Ele tem que ser aquecido dos dois lados. Vou colocá-lo aqui e pressionar, puxar. Em todas as peças. Então a gente faz no bracinho. Eu tenho aqui já adiantado para vocês a parte de trás, que é essa aqui, né? Foi modelada aqui, ó. Encaixei aqui, modelei. E após modelar, a gente faz esse acabamento aqui. Eu retiro. Cola quente. Eu aproveito a base para ter firmeza. Vou passar cola quente. Bem generosa. Venho com outro pedaço, pressiono. Ele ficará assim. Depois de todas as peças passado por esse processo, deixa secar bem essa cola e vamos recortar em volta de todas elas. Como foi feito aqui, tenho o bracinho cortadinho e aqui na cabecinha que eu ainda vou recortar, né? Peguei o pote de vidro separado. Aqui eu usei uma bola de 75 milímetros cortada ao meio. Após cortá-la, colei na tampa. Ficou bem tampadinha, tá? Não precisa do acabamento aqui, porque vamos colocar a sainha e vem um acabamento por cima. Usei o carimbo. Esse carimbo
eu usei de florzinha, mas vocês podem usar de preferência, né? Pode ser estrelinha, passarinho, lacinho, entre outros. E eu peguei a tira, tá as medidas, as descrições todas lá no nosso Face, lá no nosso canal, tudo certinho. E essa tira, ela tem 42 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Eu fiz uma sombra na beirada e coloquei uma fitinha, né, uma rendinha, colei pelo avesso, para ficar tudo certinho aqui. E fiz as pregas, né? Então eu vou fazer aqui uma prega para vocês verem como que eu fiz, da forma que eu faço, né? Pra vocês, eu dobro aqui, meço o meio direitinho da peça. Eu até marquei com um picotezinho de tesouro só para não perder o meio. Então eu dobro, faço uma dobra. Cola instantânea, Permabond, tá, gente? Eu uso Permabond, é a minha parceira também. Aí eu vou colar aqui. Vou dobrar o outro lado também. Passei cola aqui, pressionei. E no avesso também, eu tenho que firmar isso aqui, porque senão vai ficar solta. Eu levanto, ponho um pinguinho de cola. E ela ficará assim, tá? Eu vou ensinar vocês a sombrear tudo depois, como que eu fiz esse sombreamento. Pra colar no vidro, eu sempre uso o vidro fechadinho, com a tampa. Passo cola nesse meiozinho aqui, que é a minha referência. Eu sempre começo pelo meio. Vou fixar na tampa, pressionar. E vou colar sobre toda a bordinha da tampa. Assim, pressionando. Chegando lá no final, ele vai ficar abertinho. Vamos passar a cola aqui. E só fechar mesmo, né? Pressionar. E esse EVA é um pouco mais grosso. Então, ele fica fica armado. Então, se for um EVA mais fino, ou até mesmo um tecido, vocês podem usar um tecido, um EVA estampado, né? Então, depende muito da marca e a espessura vai mudar. Então, a facilidade em manusear um EVA mais fino, né? Ele é bem melhor. Então, ele é mais maleável, ele vai te dar mais movimento aqui. Mas eu escolhi esse aqui porque eu gosto muito dessa cor. E aí, temos os moldes aqui, né? Esse aqui é do casaquinho. Eu fiz também uma pintura, um sombreado. Essa aqui é a manguinha. Fiz a manguinha. A manguinha, esse formatozinho aqui, né? Eu fecho ela aqui. Passo cola. Não precisa de ser muita cola, tá, gente? Porque essa cola cola até o dedo da gente. Eu sempre gosto de dar uma esquentada para dar movimento, para não ficar chapado muito reto. Então eu vou, antes de colar o bracinho aqui, dar uma aquecida.
Dou uma aquecidinha bem de leve. Dou umas beliscadinhas nas pontas, ó. E ela vai ficar assim. Já meu bracinho que já estava reservado, vou passar a cola lá na pontinha e encaixá-lo já dentro da manguinha. Então aqui, ó, já tem as duas manguinhas, tá? Aqui eu fiz a técnica da luz seca na peça já. Como eu faço essa luz seca? Tinta PVA, né, fosca. Pincel pituá, né? Tiro o excesso dele na bandeja e venho aqui e movimentos circulares eu faço vou fazendo essa luz seca nele. Fica bem misturado, fica muito bonito. Vou dar uma reforçada nessa de cá. Fica lindo, eu amo. Amo isso, né? Vamos reservar essa peça aqui. Vou ensinar vocês a fazer essa sombra, né? Vou demonstrar pra vocês aqui. Eu usei tinta camurça. E eu sempre uso o pincel pituá. Então, eu pego a peça, de dentro pra fora, eu vou fazer movimentos circulares na extensão de todo a peça que eu, né, o lado que eu quero fazer esta sombra. Então, eu usei isso em todas as minhas peças, né, na saia, na manguinha, no colete, dessa mesma forma. Então, de dentro pra fora, eu rodo. E vou fazendo. Tá claro, eu quero mais escuro. A gente carrega mais um pincel, dá uma carregadinha nele, tira menos o excesso e vem fazendo. Então, eu carreguei um pouco mais. Carreguei demais. Vamos lá no paninho. Tira bem o excesso do pincel. Limpa ele mesmo. E vem novamente com a mesma. E você vai dar uma clareada nele. Então, ele fica bem mais leve. Pra fazer as carimbadas, a gente já abre o pincel, já abre a tinta na bandejinha. Ó, a gente abre ele aqui. Bato ele aqui, pressiono lá. De novo, pressiono lá. A cada vez que eu vou carimbar, eu tenho que carregar o carimbo. E aí, você faz em toda a extensão da sainha. Vamos fazer um acabamento aqui agora. Esse acabamento eu escolhi, né? Na corzinha marrom, pra combinar. Então, eu peguei uma tira, né? Uma tira. E vou colar
no meio. Eu sempre começo no meio, tá? E aí eu vou colar aqui. Vou passando a cola. E eu dou uma esticadinha de leve até chegar atrás. Corto o excesso. Mesmo processo do outro lado. Corto o excesso. Ficará assim. Vou pegar o casaco. Eu sombreei o casaco dos dois lados. Por quê? Porque eu dobro uma parte onde, se não estivesse esse sombreado, não ficaria legal. Então, para aparecer mesmo bem os detalhes. Vou posicionar, eu já olho a costura. Então, a minha direção agora, a minha referência agora será essa costura, né? Porque, na verdade, ela indica o meio da peça. E aí, eu posiciono ela aqui. Vou fazer viradinho pra vocês, que fica mais fácil. Então, o meio tá aí. Eu vou medir um pouco, né? Minha referência aqui, que é onde eu vou colar. Eu sempre dou uma esticadinha, ó. Vai ficar assim, né? Eu já seguro ele aqui, levanto um pouquinho, passo a cola, pressiono aqui. Mesma coisa do lado de cá. Não uso muita cola, tá, gente? Por quê? Quando acontece muitos erros, né, a gente excede demais na cola, fica difícil consertar depois. Aqui eu dou uma leve dobradinha. Só uma leve. Então, por isso que eu dou a sombrear, faço a sombra, porque quando fazemos essa dobra, ela fica visível. Vou dar mais só um pinguinho de colinha aqui. Bem pouquinho, só pra... Os bracinhos, né? Já posiciona esquerda e direita. Passo a cola aqui. Passo em volta de tudo mesmo. E... pressiono e colo. Mesma coisa. Pressiono e colo. Já começou a tomar forma a nossa vovozinha, né? Então agora eu já aproveito que tô no vidro, eu termino todo o vidro. E eu peguei um pedaço de jabu, colei ele aqui, ó, na ponta, né? E posicionei ele aqui, dei uma amassadinha. Pego a cola quente. Já está lá no meio. Aqui. Vai ser a nossa golinha, né? Nossa golinha. Aqui no meiozinho eu vou usar essa aqui eu comprei lá na 25 de março, gente. Eu amo aquele lugar, sabe? Eu vou colar aqui. Então, o processo do vidro, ele está pronto. O mais trabalhoso agora será
a confecção dos cabelos e a montagem do rosto, que é um pouco mais demorado. Então eu faço esse processo primeiro, já deixo reservadinho lá, né? Prontinha a nossa peça. Vou reservar, colocar lá bonitinha num cantinho, vou ficar namorando ela, conversando com ela. Eu converso com todas as minhas peças. E eu vou ensiná-los agora a enrolar os cabelinhos. Bom, gente, agora vamos para o processo da montagem da cabecinha, né? Cabelinhos. Então, depois de modelado, fizemos a parte de trás, colamos, recortamos e ele fica assim. Então, vamos pegar, unir as duas partes, uniremos e ela ficará assim, né? E aqui eu vou demonstrar pra vocês como eu faço a franjinha, como eu risco. Então eu uso um palito desse de manicure de aço, porque a ponta não desgasta. E eu risco, pego o meu molde, risco no EVA na cor desejada. Vou recortar. Geralmente no recorte nós movimentamos o EVA. A tesoura mantemos sempre na mesma posição. Então ele fica assim. Eu sempre dou uma esquentada no ferro. Aqueço lá no ferro, temperatura bem quentinha. Ele vai dar uma estufada, ó, fica assim. Estufou, eu coloco, ó, né? E colo. Vai estar assim, né? Eu já fiz um processo mais adiantado. Assim, tá? Eu vou passar cola aqui. Vou unir. Aperto bem pra colagem ficar bem feita, né? Não correr riscos de descolar depois e o cliente reclamar, né? E aí a franjinha já está colada. Vou ensinar vocês agora a enrolar os cabelinhos. Coloco uma espuminha, né, ou um paninho, papel branco. Lá vai estar a medida desse quadrado, né, um retângulo na verdade. Para fazer os cabelos vão ser 15 unidades e eles deverão ser enrolados. Então eu coloco bem na pontinha. Ferro bem aquecido, palitinho à mão. Vou aquecer aqui. Levanto a beiradinha do papel, coloco o palitinho, ó. E enrolo bem apertadinho para eles ficarem bem... Na hora do recorte, eles ficarem bem juntinhos e não ficar aqueles cachos todos desarrumados, né? Então, vai ficar assim. Depois de fazer nos 15,
vamos cortar. Então, gente, depois de enrolados, vamos cortar. Não podemos cortar até o final, né? É só até um certo ponto, porque eu preciso daquela extensão lá sem cortar. Eu gosto de cortar bem fino, porque ficam uns cachinhos bem bonitinhos e não ficam desarrumados. Vai. E eles vão ficar desta forma, né? E eu vou pegar a cola instantânea e vou passar cola do lado oposto. Ó, cachinho pra cima, lado oposto. Passo só um pouquinho de cola na ponta. E agora vamos começar a enrolar. Então, nossos cachinhos vão ficar bonitinhos assim, né? Já trouxe a cabeça bem adiantada, tá? E vou mostrar a vocês. Eu faço a colagem toda na frente primeiro. Então, eu vou começar colando aqui. Não colo até aqui embaixo, não. Eu deixo esse vão, porque vamos colar um pescoço aqui, tá? E fica assim. Agora, vamos completar esse espaço com os nossos cachos. Então, a gente vem ajeitando bem, colando, né? Cola instantânea, é mais rápido. Vamos ajeitando um do lado do outro. Fica bem cheinho mesmo. A gente verifica costuma no meio da colagem, às vezes não soltar, né? Mas é só a gente retornar lá e colocar a colinha. Estamos acabando já. Tem hora que insiste em não colar, a gente dá uma pressionada pra firmar bem, né? Aqui eu vou abrir, temos que preencher todo o espaço, tá? E ó, fica assim, bonitinho, com a franjinha fofíssima, né? E nosso próximo passo agora será a pintura do olho, né? Já fiz um lado, vou demonstrar a vocês como faço do lado de cá, tá? Pego a bandejinha. A tinta que eu estou usando aqui hoje, é acrílica fosca, né? Eu tenho várias marcas aqui. Eu gosto de usar. Aqui é o Siena Natural Fumê, azul, esmeralda, branco e o preto. Então, primeiramente, eu vou usar esta Siena Natural. Põe um pouquinho. Pincelzinho filete e chanfrado. Vou usar o franchado, o chanfrado primeiro. Vou fazer uma sombra. Pontinha, tiro o excesso na bandeja, né? E o nosso galo tá que canta. E eu faço
este sombreado aqui, dessa forma. A necessidade disso é dar profundidade ao olho, né? Eu não faço a sombra aqui dentro, tá? Somente desses 3 lados aqui. Vai ficar assim. Com o mesmo chanfrado, eu vou preencher o olho de branco. Eu gosto de preencher sempre com esse pincel, tá? Ele me dá um resultado bem melhor quando eu estou abrindo a tinta. Ó. Então, eu gosto bem. Tem gente que usa um pincelzinho redondo para fazer esse preenchimento. Eu não uso, eu uso chanfrado. Fica ao critério de vocês, tá? O ideal é a gente colar a cabeça por último, justamente por isso, porque eu movimento a peça para todo lado que eu tenho necessidade, né? Me dá mais mobilidade. Preenchido. Se tiver necessidade de uma segunda camada para essa tinta aqui, você vai lá e retoca. Eu geralmente faço uma vez só, eu não uso 2 camadas, tá? Agora vamos passar para o olho azul. Adoro usar esse azul, maravilhoso. Pincel chanfrado, não troquei o pincel, só lavei ele, tá? Venho aqui, vou testar na minha bandejinha, ó. E vou fazer a parte azul. Terminado esse processo, esperamos secar, né? Bem sequinho. Vamos para o preto. O preto eu uso o filete. O filete é esse bem fininho mesmo. Eu sempre abro ele na bandeja, ponho um pouquinho de água, só para eu ter não muita água, só para ele ficar um pouquinho mais aguadinho, né? E aqui vamos fazer como se fosse uma gota, né? Pincel em pé. A gente trabalha com esse pincel sempre em pezinho, porque quando a gente deita ele borra tudo. Vou preencher. Ficará assim. Já aproveito essa tinta, vou colocar mais água para ela ficar mais ralinha, que eu já aproveito e faço os cílios da minha boneca, dos olhozinhos lindos, maravilhosos. Ó, pincel em pé, já venho fazendo. Já que eu já puxo alguns fios. Dá uma levantadinha aqui.
embaixo, aqui embaixo. Vou pegar a tinta branca, que eu vou fazer as sobrancelhas da vovó. Então, pincel filete, venho no branco aqui. E o galo tá apaixonado. E eu faço a sobrancelha aqui. Vou deixar o moldezinho lá pra vocês, tá? Da sobrancelha também. Do olhinho lá também, tá? Vai ficar assim. E como eu transferi esse olho pra cá? Lá na lojinha, a Meg tem alguns carimbos. Temos lá os adesivos de olhinhos. Quem não tem o adesivo, eu não gosto, eu prefiro pintar. Eu gosto muito de fazer pintura de olho, então eu não uso adesivo, tá? Mas vou ensinar vocês a transferir o olho. O molde deste olho estará lá também. Eu pego o molde do olho que eu quero, né? Lápis 6B. Vou passar por cima do modelo do meu olho o lápis. Então, eu faço todo esse processo aqui, né? E vou virar e esfregar. Tá, gente? E ele vai ficar lá na peça que você vai pintar. Qualquer modelo de olho você faz dessa forma. E vem, faz os preenchimentos e faz a técnica, né, da pintura. Depois do nosso olho bem seco, não sei se esse aqui será o caso, mas vou no meu pincel chanfrado novamente, tinta branca, só uma pontinha do pincel, bem pouquinha, e eu vou fazer a luz dentro do olho dela. Essa tinta tem que estar bem seca, tá, gente? Para o efeito ficar bem legal. Então, eu vou posicionar a pontinha do pincel aqui e vou puxar. Então, ficará com essa luz. Vou carregar mais porque ainda está molhado. E ela fica assim. Vou pegar pinta bolinha, né? Tem vários tamanhos aqui. Eu tô usando a ponta número 5. E vou fazer o brilho do olho. E usei o pinta bolinha, né? Número 5 aqui pra fazer a luz. Eu venho com um palitinho, pingo lá. Bem, porque essa luz eu quero ela bem pequenininha. Dou um pinguinho aqui, volto lá e faço o outro aqui, né? A parte do olho está finalizada. Vou fazer a bochecha. Eu uso o pincel, né, da Condor 423. Ele é bem macio, certas macias. Tinta óleo. Tá? Eu não uso maquiagem, porque a tinta a óleo não sai, ela é bem firme. Eu só dou uma batidinha bem na pontinha, porque se a gente carregar demais, fica muito forte. Então, eu venho aqui, faço a bochechinha, esfrego com o dedo pra dar uma espalhada. E vou fazer meu pinguinho. A luzinha aqui eu fiz um coraçãozinho. Então, eu faço um pinguinho do lado do outro. E puxo a pontinha e dou. Está pronto o nosso olho, nossa bochecha. E agora, vamos fazer o nariz. O nariz, eu cortei
né? Esse é oval. Vou aquecer o ferro. Vou usar o boleador pra gente dar uma boleada nesse nariz e ele ficar bem bonitinho. Então, vou aquecer. Aqui eu não usei uma esponjinha, porque a peça é pequenininha mesmo. Eu aqueço, ponho na palma da mão e dou uma boleadinha nele aqui. E ele vai ficar assim. Nós vamos posicionar o narizinho na peça, né? Vou olhar o lugar adequado para ele e vou colar, cola instantânea, tá, gente? Passo cola bem pouquinha, mini mesmo. Deixa eu virar a peça pra mim, ver se ele vai ficar certinho, né? Ficou certinho. Eu venho aqui com o pincel chanfrado e vou dar uma sombreada, só um pouquinho aqui, ó, em volta dele. Ficará assim, né? Agora eu vou usar o óculos de acrílico, né? Esses aqui são do cantinho da Unidas na Arte, eu pedi pra fazer, mas Michelle tem lá na lojinha dela uns óculos fofíssimos e em preço bem legal. Então é só vocês acessarem a lojinha lá que vocês vão encontrar óculos de acrílico. Vou posicionar ele aqui pra ver onde que eu quero mesmo, se tá certinho. Já analisado esse ponto que eu vou colar, eu vou passar uma cola instantânea só na beiradinha, bem pouquinho. Esse meu óculos aqui tem a opção de colocar haste, tá? Tem um buraquinho e a gente coloca a haste. É bem pouca cola, porque depois de colado não tem como tirar. Se tirar, estraga a peça, tá, gente? Então tem que fazer outra carinha. Então eu vou colar ele assim. Está pronta nossa cabecinha. Vamos fazer o pescoço agora. Eu não uso palito nas minhas peças, só uso arame galvanizado. E eu fiz uma tirinha bem fininha, coloquei cola quente na ponta, medi o ferro lá, né? E vou enrolar esse pescocinho pra colar lá. Então eu vou enrolando aqui, ó. Vou passar cola em uma das pontas. E aqui, né? Vou fixar aqui no meio. Ó. Então, gente, depois de colar o pescocinho, vamos fazer a boquinha, que é só um riscozinho, né? Vamos passar cola quente no pescocinho, encaixá-lo aqui. Pressionar. Para finalizarmos
Segurar bem, né, gente? Eu fiz um lacinho de rendinha e vou fixar no pescocinho dela. A gente coloca aqui. Vou dar uma ajeitadinha nela aqui. Está finalizada a nossa peça, turminha. Espero que tenham gostado. Curte lá, né? Dê um joinha pra gente lá na página, no YouTube. Compartilhe com os amigos e até a próxima. Beijo!